Provérbios capítulo 2, em o nome do Senhor Jesus. E você vai entender nesta manhã a respeito de como a gente tem que se comportar diante de certas situações. E você sabe que da forma que você de fato se comporta, é da forma que vem a bênção e a vitória. Você sabe disso? Dependendo da sua conduta, vai depender do seu resultado. Dependendo das suas atitudes, vai depender se você vai sair bem ou mal, dentro de uma situação ou dentro de outra. E não tem um livro melhor para nos ensinar isso do que Provérbios. O que Provérbios nos ensina de como tem que ser a nossa conduta, o que Provérbios nos ensina qual atitude que a gente tem que tomar, o que Provérbios nos ensina qual é a forma que devemos às vezes recorrer certas situações. E você vai entender aqui que no momento, às vezes, de complicações da nossa vida, se você não recorrer à sabedoria, você não vence. Se você não recorrer a algo que vem da parte de Deus, você não vai conseguir vencer. Porque tem pessoas que elas tentam resolver tudo na força do seu braço e de suas mãos. É assim ou não é? E Provérbios vai entender que nem tudo se resolve da forma que a gente quer. Nem tudo se resolve do jeito que a gente quer. Olha para o pastor, imagina se o pastor resolvesse tudo da forma que queria. Você já parou para pensar nisso? Eu acho que não sobraria uma pessoa na igreja mais. É assim, não é? Se o pastor quisesse resolver tudo da forma que ele queria, eu acho que não sobraria uma pessoa mais na igreja. Mas por que, pastor? Porque se a gente vai resolver as coisas com as nossas próprias mãos, ou às vezes até no momento da ira, da angústia, às vezes no momento da calúnia, no momento do desespero, você pode errar. E errando, eu nunca vi alguém que errando ganha. Você já viu? Eu nunca. Quando a gente erra, a gente sempre o quê? A gente sempre perde. A gente sempre tem prejuízos. E Provérbios vem para nos ensinar a ter sabedoria dentro de certas situações, para que você não perca, mas para que você saia vencedor e vencedora. Amém, igreja? Olha aí o que diz a palavra de Deus, Provérbios capítulo 15, diz assim: a resposta branda desvia o quê? Desvia o furor, mas a palavra dura faz o quê? Suscita ira. Você já viu uma pessoa que ela não consegue ser branda com ninguém? Quem já viu essa pessoa? A pessoa sempre é ignorante. A pessoa sempre fala o que vem à mente dela. A pessoa não consegue medir as palavras. É assim ou não é? Só que quando essa pessoa sempre abre a boca, ela suscita o quê? Sempre a ira, sempre a revolta. As coisas que voltam para ela nunca são de bom resultado, mas o problema é o que está vindo sobre ela, ou é a forma que ela está exercendo a fala dela? É a forma que ela está exercendo a fala dela. Porque Provérbios vai dizer que quem dá a resposta branda, alcança o resultado. E o que está dizendo? O que? Desvia-se o furor. Já viu quando a pessoa chega para brigar com a outra? Ela chega naquele ódio, naquela contenda, e quando vem a pessoa com tanta sabedoria, fala brando, que o furor vai abaixando, o ódio vai indo embora. É assim, não é? Só que aí a pessoa vem cheia de ódio, porque ela não tem Deus no coração.
vem para brigar com você, vem para falar com você, e quando pensa que não, você faz igual Pedro, né? Tem hora que dá até lugar ao diabo. Aí você responde na mesma altura. O que vai acontecer? Vai só crescer a fúria. Você está vendo aqui que a situação é controlada pelo quê? Pela nossa língua. E vou ser sincero, o órgão menor da boca é o mais difícil de controlar. É assim, não é? A palavra de Deus diz que é o órgão menor do corpo e o mais difícil de controlar, porque tudo que você fala pode mudar o futuro da tua vida. Tudo que você diz pode mudar coisas importantíssimas. Você quer ver uma coisa? Uma palavra errada, tu perde uma venda. É assim ou não é? Uma palavra errada, tu pode perder o resultado. Eu fui comprar um móveis numa loja, quase que eu não comprei. Porque olha só o que a vendedora falou comigo. Eu entendi que ela queria me vender o seguro do móvel, como todo vendedor quer, né? Aí ela falou assim, ó, leva o seguro, porque eu comprei, e depois de 1 ano e meio eu precisei. Eu falei, então a senhora está me dizendo que eu vou pagar 3 mil num móvel, para 1 ano eu precisar do seguro? Então não quero não, olha só, uma palavra errada, o que ela poderia falar? Não, leva o seguro por precaução. Mas graças a Deus eu nunca precisei. Ela teve coragem de falar comigo, eu ia pagar 3 mil no negócio, e com 1 ano e meio o negócio ia estragar, eu ia precisar do seguro. É assim, não é? Você está vendo que uma palavra errada pode mudar o rumo de uma vida? Uma palavra errada pode mudar o futuro de uma pessoa. E Provérbios está dizendo para mim e para você: quando você encontrar em um momento de ira, dê resposta branda, desvia o furor, desvia-se de contendas, porque senão você vai entrar em derrota. Porque toda pessoa no ódio, ela nunca responde o que é sábio, ela só responde o que vem o quê? O que está no coração. Se ela está com ódio, ela vai responder com ódio. Se ela está com furor, ela vai responder com furor. Aí se ela está furiosa, o que ela vai fazer? Ela vai começar o quê? Vai começar a xingar a pessoa, é assim, não é? Vai começar a caluniar, às vezes a pessoa nem é isso, mas na hora do ódio você fala tanta coisa que às vezes nem o que você falou a pessoa é. Mas na hora é tudo da raiva. E Provérbios está dizendo: aquele que dá resposta branda, desvia esse momento, sai desse momento. E muitas das vezes hoje nós estamos vivendo e vendo pessoas que elas não estão conseguindo o quê? Controlar a tua fúria, controlar a tua língua. Quer saber de uma coisa? Eu vou falar mesmo. Quer saber de uma coisa? Eu vou falar mesmo, vou falar ciclano, você é isso, você é aquilo. E Deus está falando, se você dá a resposta branda, vai ter muitas coisas, vai gerar muito mais resultado do que você entrar em contenda. O que tem de pessoas que entram em contenda, não porque às vezes ela quer, pela resposta que ela dá a certo tipo de coisa. Você tem que entender que a pessoa que veio contra você não tem Deus, você tem. Amém, igreja? Você tem que entender que a pessoa que veio caçar briga com você, ela não tem Deus, você tem. Então, a resposta branda vai depender de quem? Vai depender de você que tem Deus. Um dia eu deixei porque o povo acha que o pastor é um anjo, né? É assim, não é? O povo acha que o pastor não sente raiva. O povo acha que o pastor não tem, hein? Um dia eu deixei uma caixa de som para consertar numa loja, e quando eu era no mundo, eu respondia, era na lata, né? Mas agora a gente é crente, né? O que o Provérbios está dizendo? Agora você tem que dar resposta branda, desvia da fúria, desvia as contendas. Aí quando eu comprei uma caixa e ela estragou, com poucos meses, aí eu liguei para a dona da marca. Ela falou assim: nós temos um autorizado aí na tua cidade, leva lá que eles vão consertar. Eu levei lá.
Aí me ligaram, falaram assim: não, tá pronto, pode vir buscar. Aí eu busquei a caixa. Quando chegou, quando eu testei a caixa lá em casa, o mesmo problema. Aí eu levei lá de novo. Aí o vendedor, o técnico teve coragem de falar comigo assim, ó: não, mas aqui estava funcionando. Aí na mesma hora subiu o sangue, né? A vontade minha de falar com ele: você acha que o meu desejo era estar aqui? Era estar aqui com o negócio estragado, ter comprado um trem de R$2.000, era estar aqui com o negócio estragado. Você acha que o meu desejo era falar isso para você? Mas como a gente é crente, a gente tem que desviar do mal, não tem? Eu falei: ô fulano, testa de novo. Mas por dentro eu estava assim: miserável. Você acha que eu não sei que o trem está estragado? Você acha que eu queria trazer aqui para você consertar um trem desse? Queria não. Mas como a gente tem que se desviar do mal, eu falei: não posso voltar a ser o que era não. Ô moço, testa de novo. Aí ele foi, testou, deu problema na frente dele, ele voltou lá para trás, lá para consertar. Mas se a gente deixar a vir tudo o que a gente pensa e o que a gente quer na nossa boca, a gente passa a ser pior do que os lá fora. Porque os lá fora não tem Deus, você tem. E a palavra de Deus é dizer: a libertação de um crente é essa. Quando vê que a fúria está vindo, quando vê que o ódio está vindo, quando vê que o sentimento está vindo, peraí, eu vou dar uma resposta branda. Porque se eu der a resposta que eu quero aqui, vai causar uma confusão. E continuando, diz ainda mais a palavra de Deus, ó. Diz assim: a língua do sábio adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama estultícia. O que está dizendo? Ó, a boca de quem não tem o conhecimento e sabedoria só fala tolice. É assim, não é? A boca de quem não tem o conhecimento de Deus e de quem não tem a sabedoria fala tudo que vier à ponta da língua. Mas só que Provérbios está dizendo: quem tem Deus não é assim. Quem tem Deus dá resposta branda. E eu vou dizer para você que não é fácil dar resposta branda. Não é não. Às vezes dentro de casa não é fácil dar resposta branda, é assim, não é? Mas você é crente, você é cristão, você tem que dar a resposta branda. A palavra de Deus está dizendo que quem é sábio dá a resposta branda. E está dizendo que quem não é sábio, ou quem não tem Deus, só fala tolice. É ignorante, assim, não é? Dá coice. Eu acho que em vez do cavalo dar coice, é ele que dá coice no cavalo, é assim, não é? Mas sabe por que isso? Porque não tem sabedoria. E nós, como cristãos, temos que fazer diferença nesta hora. Nós, como cristãos, temos que fazer diferença neste momento. Mostrar que a sabedoria é maior que a ignorância. Você não pode se rebaixar numa pessoa que não tem Deus. Pelo contrário, a pessoa que tem que evoluir e querer conhecer o teu Deus, ela olhar para você e fala: fulano, como você conseguiu esse autocontrole? Ah, se fosse eu, se o fulano falasse isso comigo, ia falar isso, ia falar aquilo. Mas eu vi você lá, rapaz, a postura que você teve, a resposta que você deu, soube entrar, soube sair. Ah não, eu quero chegar nesse nível aí. Agora, quando infelizmente uma pessoa que se diz crente rebaixa essas coisas, sabe o que a pessoa vai falar? Ué, mas tu não era crente? É assim, não é? Tu não é crente, fulano? Por que você está se rebaixando essa contenda? A palavra de Deus fala que a gente não tem que entrar em contenda. Por que você está se rebaixando a ela? Só que a palavra de Deus vai dizer que a língua do sábio adorna. Ela tem conhecimento, ela tem sabedoria. Uma pessoa que é de Deus, ela pode entrar às vezes numa nuvem de confusão, mas ela vai saber cada palavra que ela vai colocar ali dentro, que vai deixar todo mundo pensativo, ao ponto de todo mundo olhar para o fulano e para o ciclano e falar: rapaz, tudo que ela falou é verdade, não compensa fazer o que a gente está fazendo não. Então a palavra de Deus nos ensina isso.
Agora, eu não vou dizer para você que é fácil, não é não. Só que o nosso Deus nos concede esse domínio. A palavra de Deus vai dizer que as obras do Espírito Santo é o quê? É amar o próximo e outras coisas, e acompanhada de domínio próprio. Então quem tem o Espírito Santo se domina. Quem tem o Espírito Santo sabe a hora de falar. Quem tem o Espírito Santo tem o conhecimento na sua fala. Quem tem o Espírito Santo na hora de falar, não fala tolices não, fala é sabedoria. E continuando ainda mais, diz assim a palavra de Deus, acompanha aí. E os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Antes de você falar assim, quer saber de nada, quer saber se o fulano vai pensar de mim, eu não quero saber o que o ciclano vai falar de mim, só que a palavra de Deus vai dizer que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Antes de você ficar falando o que o povo vai falar de você, lembre que Deus está olhando você. Lembre que lá de cima Deus está te observando. Lembre que lá de cima, Deus está de olho. E a palavra de Deus vai dizer que os olhos do Senhor estão em cima do quê? Dos bons e dos maus. Deus está vendo tudo. Deixa Deus justificar por você. Deixa Deus falar por você. Deus está vendo como essa pessoa está te tratando. Deus está vendo a contenda que ela quer arrumar. Deus está vendo que ela está às vezes maltratando, porque ela quer criar contenda. Deus está vendo tudo. E além do mais, Deus está vendo como você está se comportando diante dessa situação. Então quando você for responder a qualquer contenda que vier sobre a tua vida, responda com sabedoria. Porque a sabedoria vence qualquer situação, amém, igreja? E a palavra de Deus vai dizer que diante disso tudo, os olhos do Senhor, está sobre a terra, observando cada um. Lembra que eu falei aqui no começo? Dependendo da sua atitude, dependendo da forma que você se comporta em certa situação, de fato, você vai sair vitorioso ou derrotado. Se entrou em contenda, já sai derrotado. Se falou mais alto do que veio falando alto com você, já saiu derrotado. E a palavra de Deus vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre todos nós. Deus está vendo a forma que você está agindo diante dessa situação, e Deus também está vendo o outro lado. Deus está vendo também a pessoa que está fazendo mal a você. Deus está vendo também. E continuando, diz ainda mais a palavra de Deus, diz assim: a língua serena é a árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue prudência. Você sabe que a palavra de Deus está dizendo? Se você quer ter êxito nas tuas conversas, se você quer ter êxito no que está acontecendo com você, atenda o que Deus está falando. Seja uma pessoa prudente. Prudente no falar, prudente no ouvir, escolher as palavras certas, o momento certo, porque a pessoa que é tola, ela não quer saber se é o momento certo, se não é, ela está falando. Ela não quer saber se é hora para isso, se não é hora para isso, ela vai criar confusão. É assim ou não é, igreja? Ela não quer saber de se está perto de alguém, se não está perto de ninguém, se está perto do fulano, se está perto, ela não quer saber nada disso não. Só que a palavra de Deus está dizendo: quem é prudente atende esses mandamentos. Quem é prudente atende o que Deus está falando para você. Quem é prudente atende esses ensinamentos que Deus nos ensina. Deus em nenhuma hora Ele falou que vai arrancar de você o ódio, a raiva, não. Ele falou para você ser prudente. Se você, eu vi até uma pessoa falando um dia que é verdade. Se você pedir paciência para Deus, Ele não vai te dar paciência, Ele vai te dar momentos para você ser paciente.
Ele não vai te aumentar a tua paciência. Ele vai te dar momentos para você ser paciente. Você pode ver que quando Salomão pediu sabedoria para Deus, de imediato chegou um caso para ele julgar. Quem lembra do caso dele? De 2 mulheres com 2 filhos, que uma matou outra ao deitar. Eu quero sabedoria. Então se prepara, vai vir muitas coisas para você resolver, mas tudo com êxito para a glória de Deus. Amém, igreja? Então aprende isso. Provérbios está dizendo para nós: seja prudente no seu falar, no seu andar, na tua conduta, porque se você ser prudente em todas as situações, você vai ter êxito. Você vai sair por cima em todas as situações. E continuando, a palavra de Deus diz ainda mais assim: na casa do justo há grande tesouro, mas a renda dos perversos há perturbação. A língua do sábio derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas o coração dos retos é o seu contentamento. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue o quê? A justiça. Disciplina rigorosa há para quem deixa a vereda, e que odeia a repreensão morrerá. Além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Você sabe o que Deus está falando? O céu e o inferno está tudo descoberto diante de mim, quanto mais a tua vida. O céu e o inferno eu vejo como se eu estivesse vendo uma cadeira para outra, quanto mais a tua vida, quanto mais as tuas atitudes, quanto mais a forma que você age com o teu familiar, com a tua casa, com a tua família. E Deus deixa claro: eu estou vendo tudo. Então quando você se encontrar diante de uma situação dessa, não fica constrangido porque o fulano está ali, não. Fica constrangido porque Deus está vendo. Eu não falei assim, eu não falei aquilo e aquilo outro, porque o ciclano estava lá. Não, você não tem que falar nada, porque Deus está vendo é tudo. Amém, igreja? A palavra de Deus, ela é muito importante para nós. E a língua é um órgão que infelizmente tem às vezes derrubado muitas pessoas dentro da igreja. Tem ou não tem? Por fofocas, por calúnia, por falta de sabedoria. E eu não estou dizendo só um membro, não. Estou dizendo pastores, bispos, obreiros. Estou dizendo a toda. Quando eu falo igreja, eu falo do altar até na porta. E a língua tem matado muitas pessoas. E muitas pessoas têm o título quê? Tem o título de cristão. Só o título. Porque se tivesse a vida não mataria. Pelo contrário, ganharia. É assim, não é? Se tivesse a vida não caluniaria. Só tem um título. Então a palavra de Deus está dizendo: como além, como o céu e como o abismo está diante de Deus, assim também está a nossa vida. Então nessa sexta-feira da libertação é justamente para nos doutrinar o nosso caráter. Teve uma pessoa, um dia eu falei com ela, falou assim: é uma pessoa muito boa, mas você tem que mudar o seu caráter. Você precisa tratar o seu caráter. Ué, pastor, mas como que eu preciso tratar? Eu trato com você no horário, você chega no outro. Eu falo isso com você um dia, chega no dia você não pode. Você tem que tratar seu caráter. Você tem que ter uma vida de cristão. A palavra de Deus diz que a vida do cristão é sim, sim, o quê? E não, não. Você trata uma coisa com fulano aqui, chega no dia, eu esqueci, mas esqueceu como? A gente não tratou. Se não tem um livro maior para doutrinar nossa vida e o nosso caráter, é Provérbios. Se não tem um livro maior que nos ensina
como a gente tem que se comportar, e a nossa conduta é Provérbios. É por isso que sexta-feira você tem que estar aqui, porque sexta-feira são palavras que doutrinam a nossa vida, que toca no nosso caráter. É assim, não é? Que toca na nossa vida, que muda os nossos hábitos. Então é por isso que você não pode faltar sexta-feira. No domingo é palavra de salvação para a tua alma. Na terça-feira é uma palavra de avivamento para aumentar a tua fé. Mas na sexta-feira é palavra de caráter. E Provérbios está dizendo: quem é cristão é brando, dá respostas brandas, foge de contenda. E ele não faz isso porque ficou constrangido com o vizinho, ele faz isso porque ele sabe que Deus está vendo. Amém, igreja? Então agora, toda vez que você for agir dentro de uma situação, lembre que tem um Deus, que Ele vê o céu e vê o inferno e vê a tua vida na palma das mãos dele. Amém? Diga graças a Deus, uma linda salva de palma para que Ele merece. Fique de pé no teu lugar, em o nome do Senhor Jesus.